Presentation. Pessoal, então sejam bem-vindos aí mais essa aula de laboratório de análise de sistema. Eu estou até com o meu título da disciplina aqui errado, vou corrigir isso antes de disponibilizar o slide. Bom, a aula de hoje, o objetivo, tá? É sobre a questão de modelagem em caixa branca. Vou estar fazendo com vocês aqui na sala de aula, como eu sei que isso é novo para a maioria, eu vou estar fazendo desenvolvendo um exemplo. Esse exemplo ele é do livro do Dorff. Vou tentar escanear e disponibilizar esse material do livro no SIGA, que é só o exemplo, ok? Então é só o exemplo 2.12, se eu não me engano, resolvido. É o exemplo da edição 11 do livro do Dorff. Qual é o objetivo da aula? Bom, vamos começar com identificação de sistemas hoje, parte de modelagem. Modelagem em caixa branca é uma modelagem matemática. De todo modo, a gente precisa de identificar quem é a minha variável de entrada e quem é a minha variável de saída do sistema. Preciso analisar nessa abordagem os fenômenos físicos relacionados ao processo. Então, eu preciso sim de olhar, verificar e analisar quais leis das físicas estão presentes, quais leis da física eu posso estar utilizando para descrever essa dinâmica do meu sistema. Então, o objetivo é obter um modelo matemático que descreva a dinâmica do sistema. Então, eu quero pegar um processo e escrever esse processo em uma equação matemática. Quando eu representar, analisar a resposta temporal dessa equação que eu vou montar, essa resposta deve ser o mais similar ou possível da dinâmica da resposta que o sistema que eu quero descrever com ela apresenta. Apresentar e justificar as hipóteses assumidas durante a modelagem. Então, eu vou estar fazendo isso aqui durante a resolução do exemplo. E definir a região de validade do modelo. Isso aqui, nessa primeira aula de hoje, não vai ficar tão claro, vai ficar mais claro na segunda etapa ou na atividade que vocês vão ter que resolver aí para mim de modelagem. Então... Só um minuto. Você vai gravar a aula? Já está gravando. Pra mim não apareceu, não. É porque eu não gravo pelo Teams. Ah, tá. Mas eu disponibilizo ela depois, ok? Ok. Então, modelagem de escoamento. A imagem ela é do livro, tá certo? É o exemplo 2.12, como eu tinha dito anteriormente, do livro do Dorff. Do que trata? Trata-se da modelagem do escoamento de um sistema de tanque. Então, ali, se você tem um tanque, você quer controlar a altura da coluna de fluido que está lá dentro, da coluna de líquido que está lá dentro, você tem uma vazão de entrada e você tem uma vazão de saída nesse tanque. É um tanque, caso mais simples que a gente tem. E o que a gente vai querer obter disso aqui? Qual que é o nosso objetivo? Obter uma equação diferencial que descreva essa relação entre entrada de fluido, saída de fluido, relacionando isso com a altura da coluna de fluido dentro do reservatório, ok? Esse sistema em específico tem algumas características mecânicas que a gente deve observar, tá certo? Primeiro, quais características mecânicas? Esse tanque, ele é um cilindro. Então, a área de seção transversal, que seria a superfície do líquido aqui, ela é constante durante todo o reservatório. Ela não muda ao longo do reservatório. A minha vazão de entrada, ela também vai ter um ranger ali, que nesse momento a gente não consegue discutir, mas eu tenho uma vazão mínima, que é quando a minha válvula está toda fechada, a minha válvula de entrada, e uma vazão máxima, que é quando a minha válvula de entrada está totalmente aberta. E nessa dinâmica aí, a minha saída, que é dado aqui por Q2, a minha vazão de saída, ela tem uma área de seção transversal que é muito menor que a minha área de seção transversal do reservatório, ok? Que é a área A1. E então essas são as primeiras características físicas que eu consigo observar e tirar para depois relacionar isso com a física, tá?
aqui dentro do meu sistema de tanque. Além dessas características físicas que eu consigo extrair olhando simplesmente a imagem, o diagrama esquemático aqui do tubo, então só com essa eu já consigo fazer a identificação das variáveis. Qual é a minha variável de interesse naquele tanque? A minha variável de interesse ali é a altura da coluna de líquido. Por quê? Se eu coloco uma vazão de entrada muito pequena, a minha coluna de líquido pode chegar a acabar, então eu não ter reservatório nenhum. Ela vai funcionar como se eu tivesse com uma linha direta sem a necessidade de reservatório. Não é o objetivo do sistema. O objetivo do sistema é que eu tenha uma coluna de líquido dentro do reservatório. Para isso, eu tenho como variável de entrada a vazão de entrada e eu tenho como vazão de saída, mas é saída do sistema, que é a vazão Q2. O meu objetivo de controle nesse processo é controlar a altura da coluna de líquido. Então, olha aí um cuidado que a gente deve ter com essas variáveis aí de entrada e saída. Fisicamente, quem está saindo ali para mim, o que eu consigo estar medindo de saída de fluido é a vazão de saída. E o que eu consigo medir é a vazão de entrada. Consigo medir também a altura da coluna de líquido. E a coluna de líquido, ela é a minha variável de interesse de controle. Então eu estou interessado em falar assim, olha, eu quero que essa coluna de líquido aqui, ela fique, vamos falar, na altura lá de 1,20 m de altura. Eu tenho 1,20 m de altura de coluna de líquido dentro do reservatório. É isso que eu devo controlar. Então, do ponto de vista de sistema de controle, a altura da coluna de líquido, de fluido, ela é a minha saída do meu sistema de controle, ok? E nesse caso aqui, ela também vai ser o estado desse sistema, porque ele é um sisteminha de primeira ordem. Então, eu sei que a minha coluna de líquido, tá certo? Ou a minha coluna de fluidos, ela vai ser a variação, né, o meu ΔH, qualquer variação que eu tenha em torno do ponto de equilíbrio que eu quero controlar, ela vai ser nula, ou seja, ela vai ser igual a zero, quando em regime permanente, isso é importante, ou seja, meu sistema atingiu o equilíbrio em torno desse ponto de operação que eu quero, a vazão de entrada é igual a vazão de saída. Ou seja, a quantidade de fluido que sai é a mesma quantidade de fluido que está chegando. Então, com isso, eu não tenho variação na minha coluna, na minha altura da coluna de líquido ali ou de fluido. Isso veio de onde, gente? Da análise da imagem. Se o que chega é o que está saindo, essa altura que ela tem que ficar parada. Se sai mais do que está entrando, essa coluna de líquido vai achar um novo ponto de equilíbrio e vai diminuir. Se chega mais do que está saindo, essa coluna de líquido vai aumentar, tá? Algumas hipóteses iniciais. Já que eu estou mexendo com fluido, eu preciso de assumir algumas coisas para conseguir aplicar as leis das físicas. Quais são as duas hipóteses que eu estou assumindo, que está sendo assumida, né, nessa modelagem aqui? Primeiro, o fluido não é compreensível. Na verdade, essa frase minha ficou errada. O fluido ele é incompreensível, tá? Ou seja, ele não sofre compressão. Ops, bati a mão no mouse aqui. E segundo, o fluido é não viscoso. Por quê? O fato do fluido não ser viscoso significa que a velocidade na camada externa dele e na camada mais interna não vai haver diferença significativa entre essas velocidades de escoamento do fluido ali dentro do reservatório. Então, o meu fluido ele não pode ser compreensível, ele não pode ser comprimido e ele não é viscoso. Com isso, eu estou garantindo que a velocidade de circulação do fluido dentro do tubo e dentro da tubulação, a diferença entre a camada mais externa e a camada mais interna permanece a mesma. É insignificativo.
Então eu posso considerar uma velocidade constante. Bom, feito essas hipóteses, eu sei que o princípio de conservação da massa, considerando que a quantidade de fluido que chega, a quantidade de fluido que sai é a mesma, eu posso aplicar o princípio da conservação de massa. Então a massa de fluido dentro do reservatório permanecerá constante. E eu sei que massa vem lá da fórmula de massa específica, da fórmula de densidade, que massa é igual ao volume vezes a massa específica. Para o caso específico aí do tubo do reservatório, o volume do tanque é a área de seção transversal vezes a altura. Eu fico tendo aqui, então, quando eu faço a multiplicação da área de seção transversal do reservatório, que é a área de seção transversal do cilindro que está armazenando o líquido, A1, vezes a altura, eu sei qual é o volume de fluido que eu tenho ali. Sabendo qual é o volume de fluido, multiplicando esse volume de fluido pela massa específica, ou seja, pela densidade desse fluido, a gente consegue calcular, então, a massa dentro do reservatório. Bom, mas isso daqui é para mim uma fórmula estática, tá? Não é uma fórmula dinâmica. Por quê? Eu estou olhando isso para é como se você tira uma foto do tanque e nessa foto você consegue ver a altura da coluna de líquido e você tem a informação da área de seção transversal do reservatório. Então você tem um dado de um único momento. Essa fórmula ela só é válida para essa foto, para a condição tirada nessa foto. Não é uma condição que você pode calcular a todo instante e a todo momento. Para eu sair dessa fórmula estática e passar ela para uma dinâmica, eu tenho que fazer agora uma avaliação da resposta temporal. Para chegar nessa resposta temporal, basta derivar aquela equação minha ali de massa em relação ao tempo. O que resulta para a gente ir na equação 4. Então agora eu passo a ter uma equação diferencial, eu passo a ter uma equação dinâmica, em que eu estou observando a taxa de variação da minha massa dentro do reservatório. Então, a minha taxa de variação de massa, o M ponto, ele é igual a massa específica vezes a área do tanque. A área do tanque ela é uma constante e a minha altura da coluna de líquido ela está variando no tempo. Então, eu vou ter uma derivada de H ali ao longo do tempo. Como eu estou assumindo que o fluido ele é incompreensível, ou seja, ele não sofre compressão, então ele não vai ter uma variação na sua massa específica. Por esse motivo, a derivada da massa específica ela é igual a nula. Então, eu posso enxergar a massa específica como uma constante, devido àquela hipótese que foi assumida anteriormente. Então, o fato do fluido não ser compreensível faz com que a massa específica torne-se uma constante. Então, eu sei que M ponto é igual ao produto de duas constantes, que é a densidade e a área de seção transversal do reservatório, vezes a minha variação da coluna de líquido. Bom, então essa é a primeira relação temporal que eu obtenho do sistema de tanque. Bom, mas isso para mim ainda está incompleto, porque eu não tenho as minhas variáveis. Faltam variáveis de entrada e saída do meu sistema. Qual é? Q1 e Q2. Q1 e Q2 não aparece para mim aqui na equação 4. Então eu preciso reescrever a equação 4 de forma que eu tenho relacionado as grandezas ali que estão modificando quem? O H ponto, que é Q1 e Q2. Vazão de entrada e vazão de saída de fluido. Bom, se eu paro para analisar o regime permanente, eu sei que meu ΔH, ou seja, a minha variação na altura, ela é nula em regime permanente. Isso implica que o M ponto vai ser igual a zero. Se eu não estou tendo, ele vai permanecer constante. Eu não tenho variação de massa dentro
Isso resulta para mim que a minha vazão de entrada está sendo igual à vazão de saída. Então eu posso escrever também o M ponto igual à diferença entre a vazão de entrada e a vazão de saída. Lembrando que para o caso de ΔH igual a zero, para o caso de M ponto igual a zero, Q1 é igual a Q2. Isso a gente viu lá no segundo slide. Bom, Q2, tá? Que é essa vazão de saída, é a quantidade de fluido que está saindo aqui, eu posso relacionar ele através da seguinte expressão, que a minha vazão de saída ela é dada pela massa específica do fluido que está ali dentro, vezes a área do tubo de saída, não é isso? Que ali agora está saindo por um tubo, vezes a velocidade com que esse tubo está saindo. Velocidade, metros por segundo vezes a área ali, eu fico tendo metros por segundo, metros cúbicos por segundo, vezes a densidade, eu fico tendo a vazão em massa do meu reservatório. Bom, A2 é a área de saída do tanque, então é a área de saída do tubo. V2 é a velocidade com que esse fluido está passando por essa área de seção transversal A2. Ao levar Q2, né, em 5, eu posso reescrever a equação 5 como sendo M ponto passa a ser igual a uma vazão de entrada menos a massa específica que multiplica a área de seção de transversal do tubo vezes a velocidade com que o fluido está saindo do reservatório. É importante observar, e todo mundo tem experiência disso do dia a dia, que é só separar para pensar um pouquinho. Essa velocidade com que o fluido passa pela saída do reservatório, ela é dependente, tá, da altura de coluna de líquido que está lá dentro do reservatório. Quando o reservatório está mais cheio, a velocidade com que esse fluido passa aqui é maior. À medida que a coluna diminui, a velocidade também diminui. Então há uma dependência entre a velocidade e a altura do coluna de líquido. Isso é um processo físico, a gente sabe disso. Se você pega uma garrafa PET, fura ela embaixo ali, no primeiro momento, o esguicho de água vai ser muito maior, porque a velocidade com que a água está saindo ali no furo vai fazer com que esse esguicho vá muito mais longe, porque a velocidade é maior. À medida que ela vai baixando, que a coluna de água vai baixando, esse esguicho vai diminuindo. Por quê? A velocidade da água está diminuindo. Então, eu posso relacionar agora, então, essa velocidade com a altura da coluna de líquido. Como que eu faço isso? A dependência da velocidade pela altura da coluna de líquido, eu posso fazer essa relação a partir da equação de Bernoulli. Então, estou pegando uma lei da física, lá de empuxo, daquela parte lá de empuxo, que é uma equação de Bernoulli, para verificar, tá certo? E relacionar a velocidade com a altura. Nessa equação aqui agora eu tenho a altura de coluna de líquido presente junto com a velocidade de saída do meu fluido. Bom, V1 aqui é a velocidade do fluido no reservatório, na área de seção transversal. P1 e P2 são as pressões de entrada e saída do tanque. G é a aceleração gravitacional. Bom, a partir da análise do sistema, detalhada do sistema, então se eu volto lá na imagem, o que eu tenho? Eu consigo observar que a área de seção transversal 1 ela é muito maior do que a área de seção transversal 2. Tá certo? Então, esse fato físico possibilita a gente chegar à seguinte conclusão, que a velocidade no fluido, do fluido dentro do reservatório, ela é desprezível em relação à velocidade na saída do reservatório. Então,
eu posso considerar que o meu V1 ele é praticamente nulo, porque ele está variando muito pouco comparado com a velocidade com que o fluido está saindo. Então, com isso, eu vou conseguir eliminar esse primeiro termo aqui, esse termo na equação 7, que tem V1. Bom, P1 e P2 são iguais. Se eles são iguais, eles vão ser cancelados na minha equação também. Por que eles são iguais? Tanto a minha área de seção transversal A1 quanto a minha área de seção transversal 2 estão sujeitos à pressão atmosférica. Então, esse é uma caixa d'água e isso está sujeito tanto a lâmina de água dentro da caixa d'água quanto a saída da caixa d'água ali no tubo está sujeito à pressão atmosférica. Bom, então eu consegui eliminar o primeiro termo, o segundo termo e o último termo dessa equação. Restou para mim ρgh meio de ρ V2 ao quadrado. Resolvendo essa equação 7, considerando que A2 é muito menor do que A1 e que P1 é igual a P2, eu consigo expressar agora a velocidade de saída do fluido do sistema como sendo raiz quadrada de 2GH. Tá certo? Bom, se agora eu conseguir expressar, eu posso levar isso para minha equação diferencial de massa, que no caso seria substituir a equação 8, que foi o que a gente acabou de fazer, na equação 6. Então eu posso escrever que a minha variação de massa ela é igual a Q1 menos ρA2 raiz quadrada de 2GH. Lembrando que, bom, aqui não apareceu. Ao igualar, então eu posso voltar na equação 4. Voltando aqui na equação 4, é aquela primeira que eu só fiz a expressão temporal da massa, ok? Eu posso igualar m ponto de 4 com a equação 9. Quando eu igualo as duas equações, eu consigo isolar as minhas variáveis de interesse, que é o h ponto, que é h na verdade, né? Em função da minha vazão de entrada Q1 e da minha vazão de saída, que é ρA2 raiz quadrada de 2GH. Bom, observa que todas as minhas variáveis de interesse aparecem na minha expressão 10. Quais variáveis de interesse? H, que é o estado do meu sistema, a variação da minha coluna de líquido, que é o H ponto, ou seja, a variação temporal. A variação temporal está sujeita a quem? A minha entrada do sistema, que é o Q1, e a minha saída do sistema, que é ρA2 sobre raiz quadrada de A2. Lógico, tá? Todos esses dois termos, tanto a vazão de entrada quanto a vazão de saída, dividido por ρA1. No caso, se aquele fluido ali for a água, que ela é incompreensível, ela atende às nossas duas primeiras hipóteses, ela não é compreensível e é um fluido não viscoso. Essa equação aqui ela pode ser simplificada como Q1 menos A2, a área de seção transversal ali do tubo, que multiplica a raiz quadrada de 2GH sobre A1. Então, o termo aqui de viscosidade, ele acaba desaparecendo na equação. Pessoal, por que eu fiz esse aqui hoje, essa demonstração? Porque é esse processo que eu resolvi aqui hoje, que eu resolvi esse exemplo de livro, que vocês vão ter que fazer para mim na prática de hoje. Então, a modelagem de hoje é uma modelagem em caixa branca e requer a repetição desses passos que eu resolvi aqui nessa aula para um outro sisteminha. Então, vocês vão ter que repetir esse processo para um outro sisteminha. Agora, deixa eu abrir aqui a prática de hoje. Prática 1. A prática 1, modelagem em caixa branca, é a atividade. Bom, tem uma breve introdução aqui sobre o que é a modelagem matemática, modelagem em caixa branca. O objetivo é definir, tá? Então, nós vamos fazer o experimento
para definir esses objetivos, definir os sistemas e suas variáveis, formular um modelo matemático e suas principais hipóteses necessárias, baseando-se em princípios básicos da física e da matemática, é claro, obter as equações diferenciais contínuas no tempo que descrevem a dinâmica do sistema, programar a resposta temporal em malha fechada. Nós não vamos fazer nesse momento a programação, então isso aqui vai ficar para a parte 2 dessa prática, tá? Bom, vamos ao sistema. Qual é o sistema? O sistema de hoje que vocês vão ter que modelar é um sistema que está lá no laboratório 315. Ele consiste de o quê? Consiste desse sisteminha aqui, que é um sistema chamado fanplate, ou ventilador placa aqui em português, que consiste basicamente de você ter um cooler. Esse cooler está posicionado na frente de uma placa articulada, ou seja, o ventilador liga, né? O cooler liga, esse fluxo de vento vai se chocar com a placa, vai exercer consequentemente uma força de arrasto, e à medida que você controla essa intensidade do fluxo de vento, você controla a posição angular da placa, tá? É um sistema de segunda ordem, um sistema estável, que uma vez que você fixa o fluxo de ar que o cooler está produzindo, a placa ela para em determinada posição de 0 a 90 graus. Então essa é uma região de validade ali da sua posição angular. O objetivo desse sistema é controlar a posição angular da placa. Bom, eu descrevo aqui como o sistema ele é montado, tá? Tem uma pequena descrição aqui sobre o sistema e alguns artigos de referência. Então aqui tem alguns artigos que descrevem o princípio de funcionamento desse sistema. Caso vocês julguem necessário aí, tá fazendo uma busca mais detalhada em referências. Bom, esse sistema aqui, ele pode ser descrito e representado por esse diagrama esquemático. Basicamente, você tem um cooler, que é esse área de seção transversal A1. Isso gera um fluxo de ar. Esse fluxo de ar vai encontrar com a placa. A placa, naquele sistema específico ali, em frente à placa, tem uma placa de acrílico inclinada. Para quê? No caso, lá é para reduzir essa área de escape do ar, ok? Então, isso aqui descreve esquematicamente esse sistema aqui da foto. Contudo, para simplificar um pouco o trabalho, o que a gente vai fazer? Vocês vão vai considerar que não existe essa placa inclinada aqui representada por essa linha verde. Então, a representação esquemática daquele sistema ela fica mais simples. Você tem uma placa, aqui está o eixo de rotação da placa, essa placa está recebendo uma força de arrasto e você quer controlar a posição angular tetra. Então, a partir do diagrama da figura 3, lógico, você vai precisar de outras referências, que está aqui tanto na figura 2 quanto na figura 1, que você tem que fazer a interpretação física desse sistema. Você vai fazer, para mim, a modelagem do sistema respondendo as seguintes perguntas. Qual é a variável de saída do sistema controlado? Qual é a variável de entrada do sistema controlado? Vocês vão apresentar para mim o diagrama de corpo livre com as forças ou torques atuantes na placa. Identificar e descrever cada variável adotada durante o processo de modelagem. Como assim, Lucas? Igual eu fiz aqui no sistema de tanque. Você pega aqui, eu falo aqui, ó, identifiquei. Quem que é V1? É a velocidade do fluido no reservatório. Quem que é P1 e P2? São as pressões de entrada e saída. Quem que é G? Aceleração gravitacional. Isso eu estou identificando, tá certo? E descrevendo cada uma das variáveis adotadas durante a minha modelagem. Obter a equação diferencial que descreve a dinâmica do sistema fanplate. Ou seja, depois que você pegou o diagrama de corpo livre
identificou cada variável, fez a análise física desse sistema, você vai chegar naquele mesmo resultado que eu cheguei no sistema de tanque. Você termina a sua modelagem com uma equação diferencial. No caso aqui, equação 10 para o tanque. E você vai ter uma equação de segunda ordem. Então, você vai ter uma variável ali, 2 pontos, que é uma equação de segunda ordem, para esse sistema aqui, fanplate. Bom, assim como lá no tanque, eu fiz algumas hipóteses que o líquido fluido ele era incompreensível e não viscoso, vocês vão ter que tomar também algumas hipóteses. Logicamente, se você está tomando essas hipóteses, no relatório você tem que justificar o porquê que você está tomando essas hipóteses aí, e sempre que possível, justificar qual o efeito dessa hipótese no processo físico que você está modelando aqui, no caso, o sistema fanplate. E me responder a questão se essa equação diferencial que você chegou, ela é linear ou ela é não linear, tá certo? Lembrando que toda resposta, apesar de ser uma pergunta direta, ela deve conter suas respectivas justificativas e devidos comentários. Ou seja, nada pode cair de paraquedas para mim no relatório. Então você tem que dar um embasamento, uma justificativa para tudo que você está modelando. Onde nós vamos chegar agora? Nós vamos chegar no seguinte. Na prática de hoje, que eu vou estar disponibilizando ela no SIGA assim que a gente encerrar a chamada aqui, vocês vão ter que chegar numa equação diferencial. Essa equação diferencial, ela é ponto de partida para a nossa próxima aula. Então, a aula de laboratório da semana que vem, obrigatoriamente, vocês precisam estar com uma equação diferencial para esse sistema aqui do fanplate pronta. Não me interessa se ela vai estar certa, não me interessa se ela vai estar errada. A questão é que você tenha uma equação diferencial. A equação diferencial que descreve o sistema fanplate é nosso ponto de partida para a execução da atividade 2. Pessoal, vou disponibilizar no SIGA o guia da prática, o slide que eu utilizei aqui para apresentar a modelagem do sistema de fluido ali, de escoamento do fluido, e vou tentar escanear, tá, o exemplo aqui do DORF, o exemplo 2.12, e disponibilizar o PDF dele também no SIGA, para que quem não entendeu o que eu falei ali nos slides conseguir ler o exemplo do livro e entender esse processo de modelagem. Modelagem caixa branca é isso, é pegar o conceito físico empregado ali na dinâmica do sistema e tentar relacionar esse sistema, relacionar, né, não é tentar, é relacionar esses fenômenos físicos até a gente conseguir chegar numa equação diferencial que contenha todas as minhas variáveis. O meu sinal de controle, que é a variável onde eu vou atuar, no caso lá do tanque, era a vazão de entrada. Então, ou eu mexo na válvula ou eu mexo na bomba para mexer na vazão de entrada do tanque. Na vazão de saída, você considera que a área 2 é constante, então você abriu a válvula, ela ficou parada em determinado ponto, que é o A2, que representa para mim a vazão de saída do tanque, e eu estou interessado na dinâmica da coluna de líquido. Então, qual é a altura da coluna de líquido e como que essa coluna de líquido está variando? Por isso do H ponto. Ok? Bom, alguém tem dúvida? Sem dúvidas. Beleza, então, turma. Tô subindo os arquivos. Assim que a gente encerrar isso aqui, eu subo os arquivos. Trabalhem com a dupla. É um pouco trabalhoso essa parte aqui de modelagem. E lembre-se, no relatório vocês vão ter que, mesmo que não mostrem todos os detalhes das equações que vocês vão ter que desenvolver na mão,
mas que mostrem pelo menos as principais etapas, igual eu fiz ali. Saindo da equação tal, fazendo e substituindo isso, você chega nessa equação aqui. Combinado? Guardem esse rascunho, porque vocês vão precisar desse rascunho para fazer o relatório. Ok? Ô, Sim, Gustavo. o relatório ainda vai ter a parte 2, né? O primeiro relatório ele engloba tanto a parte 1 quanto a parte 2. Ah, beleza. Beleza? Turma, então é isso. Tô encerrando a aula. Encerrando aqui, eu já vou subir com esses arquivos para que vocês possam começar essa parte de modelagem. Lembrando que a gente precisa dela pronta na próxima quarta-feira. Combinado? Abraço para todos aí. Boa semana. Bom trabalho. Falou, Lucas. Até Valeu, mais. abraço.